Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Flávio Dias, instrutor de testes aqui da QA Academy. A QA Academy é uma escola de automatização que tem como objetivo ensinar automatização de teste para os alunos. Hoje nós vamos comparar as três principais ferramentas presentes nesse mundo de teste focada para automatização web, né, que é o Selenium, o Cypress e o Playwright. E no final do vídeo você vai ter uma visão de qual é a melhor ferramenta e vai saber qual a ferramenta utilizar no seu ambiente de teste. Nós vamos fazer uma análise não somente teórica, nós vamos fazer uma análise prática. Nós vamos implementar uma automatização simples para todas essas três ferramentas. Nós vamos comparar os resultados, desde o setup até a performance para execução, até a execução com paralelismo de cada uma das ferramentas. Então vamos lá. Então vamos conhecer aqui as nossas ferramentas. Então a primeira ferramenta é o Selenium, um WebDriver. O Selenium ele foi criado em 2004, tá? Foi a primeira release do Selenium, então ele já é uma ferramenta de 21 anos, né? Então pesa a favor do Selenium a maturidade do projeto e problemas que pode ser que outras ferramentas ainda estão por resolver, o Selenium já resolveu nesses 21 anos. Então essa é a nossa primeira ferramenta, o Selenium. A nossa segunda ferramenta que nós vamos analisar, nossa framework, é o Cypress, né? Então o Cypress é uma ferramenta criada em 2014 e também é uma ferramenta de código aberto, porém algumas funcionalidades, por exemplo, como o paralelismo, são funcionalidades pagas. Então precisa-se assinar um plano, né, que é o Cypress Cloud, se eu não estou enganado, para poder ter acesso a essa funcionalidade. Existem outras formas, por exemplo, de paralelismo, mas não é nativo, não é possível fazer de forma tão simples, né? Não que seja tão complicado, mas não é 100% nativo da ferramenta, tá bom? Então esse é o Cypress e também nós temos aqui o Playwright. Playwright é uma ferramenta também open source, ela é mantida pela Microsoft, principalmente pela Microsoft, né, mas pela comunidade de desenvolvedores, e ela é a mais jovem. A ferramenta, segundo o Wikipedia, não sei se esses dados estão corretos, acredito que sim, a primeira release foi feita em 31 de janeiro de 2020, então ela tem um pouco mais de 5 anos. Então vamos iniciar a implementação da nossa primeira ferramenta, que será o Selenium. Então a primeira coisa, eu vou abrir aqui a documentação e vou tentar seguir a documentação. Para poder fazer essa implementação, eu vou utilizar uma ferramenta chamada Aqua, do IntelliJ, que é basicamente o IntelliJ só que focado para QAs. Né? O que ela tem de diferente? Ela suporta diversas linguagens. O IntelliJ ele só suporta Java e Kotlin, se não estou enganado, e não suporta JavaScript e outras linguagens, por exemplo. Então o Aqua vai ser a nossa ferramenta para poder implementar os testes, poder avaliar. Uma outra coisa, o Aqua ele já tem algumas pré-configurações, por exemplo, se eu clicar aqui em gerar o projeto como Selenium, ele já vai trazer todo o setup, então ele facilita muito. Porém, eu não vou utilizar, eu vou criar um projeto novo, né, sem nenhuma configuração, para fazer o setup do zero e assim a gente conseguir os tempos os mais reais possíveis, né. Uma outra coisa, eu também vou tentar seguir o passo a passo do install, né, de como instalar da documentação, tá bom? Para vocês conseguirem ter uma visão de fato como que é a implementação e qual o tempo real que nós vamos gastar para isso. Eu também vou utilizar um cronômetro, né, para a gente poder ter ideia de como que vai ser o tempo, a quantidade de tempo que nós vamos gastar nas nossas avaliações. Então, a primeira avaliação que nós vamos fazer é do setup, tá bom? O tempo para fazer o setup, que é aquela configuração inicial do projeto, né? É deixar ele pronto para ser mapeado os elementos, pronto para ser executado. Então, qual é o tempo de setup? Então, vamos lá, vamos iniciar aqui a documentação. Então, a documentação ela diz para a gente que nós temos que instalar essa biblioteca do Maven, né? Essa biblioteca do Java. Então, vamos lá. Primeira coisa, vou abrir aqui, vou iniciar aqui o nosso cronômetro, tá? Vou deixar aqui um projeto Selenium avaliação. Eu vou deixar aqui o nome do projeto. Vai criar um projeto em branco e aí a partir disso a gente coloca as configurações necessárias. Então vamos lá. Vou iniciar aqui o projeto do Selenium. Vou colocar o nome Selenium Test. Vou iniciar aqui o nosso cronômetro. Create. Então criamos o projeto. Aí nós temos que adicionar aqui as tags dependencies
e a tag dependency para poder adicionar o artefato do Selenium. Então a gente vai vir aqui no MVN Repository, basicamente é só digitar MVN Selenium, a gente vai abrir aqui a página e pegar a última versão. Pronto, colocamos aqui a última versão. Como ele já tem o dependency, então vou apagar esse dependency aqui e vou atualizar para ele baixar a dependência, tá? Quando ele fica carregando aqui, é que ele está baixando a dependência. Deixa eu dar um zoom maior aqui para vocês. Pronto, então ele já está tudo certinho. E eu sei também que nós vamos precisar a documentação nesse ponto aqui ela não diz, mas a gente vai precisar do JUnit para poder fazer algumas asserções. Então vou colocar aqui mvn JUnit 5. Salvar, vou atualizar a dependência. Pronto, então aqui ele já deveria estar pronto para utilizar. Esse aqui é o setup inicial, né, de baixar as dependências do Selenium. Então a gente coloca aqui como 1 minuto e 55. Então ele já vai estar pronto para codificar, vai estar pronto para digitar códigos e ele responder ao comando. Então esse é o setup inicial do Selenium. Vamos colocar aqui 1 minuto e 55, né? Vamos anotar aqui o tempo do Selenium, 1 minuto e 55. Tem 2 segundos ali a mais que eu estava a falar enquanto o cronômetro ainda estava em execução, tá bom? Então 1 minuto e 55. Então, vamos agora para o Cypress, né? A nossa próxima ferramenta. Então a primeira coisa, eu abri aqui já a documentação do Cypress. Então o que nós temos que fazer é que basicamente criar um projeto e digitar esse comando para ele instalar o Cypress. É uma coisa que talvez faltou na documentação, talvez os desenvolvedores que escreveram já imaginaram que a pessoa que vai utilizar já saiba disso, né? Mas basicamente a gente tem que, antes de instalar o Cypress, a gente tem que utilizar o npm init para ele poder criar um novo projeto para a gente. Então vamos lá. Vou copiar aqui já o comando. Vou abrir o Aqua novamente. Vou criar um projeto chamado Cypress Test e vou inicializar o nosso cronômetro. Então criei o projeto. Pronto, vou abrir aqui a linha de comando. Então vou digitar npm init para ele poder inicializar esse projeto como um projeto npm, um projeto JSON, um projeto JavaScript, né, na verdade. Pronto, vou deixar tudo em branco. Ok. Pronto, então agora ele criou o package JSON, que é o que a gente vai precisar. Depois eu vou instalar o comando, né? Vou utilizar o comando que eu peguei lá na documentação do Cypress. npm install cypress --save -dev. Isso acredito que ele pega a versão mais estável, a última versão mais estável do seu repositório. Então ele está fazendo aqui a instalação. Eu acho que ele deu um errinho aqui no meu NVM. Eu vou fazer de novo aqui a configuração. Deixa eu pausar aqui. NVM list, só para confirmar qual que é a versão que eu estou utilizando. Então eu vou utilizar NVM use 23. O NVM, ele é um gerenciador de versões do Node, né? Então eu posso ter mais de uma versão de Node no meu computador, tá? Se chama NVM essa ferramenta. Eu vou inicializar aqui novamente e vou rodar de novo o comando, tá? Então ele fez a execução e adicionou aqui pra gente a versão do Cypress nas dependências do package JSON, tá bom? Vou acrescentar aqui 10 segundinhos no tempo, só porque com o Selenium a gente contou já da criação do projeto, tá bom? Então, colocando a criação do projeto
mais o npm init, nós vamos ter aqui 1 minuto e 9 segundos. Então, vou adicionar aqui 1 minuto e 9 segundos, tá bom? Então, esse é o setup inicial e a partir disso a gente está apto a utilizar o Cypress aqui no nosso projeto, tá bom? Que ele já instalou no package JSON. E agora vamos para outra ferramenta, que é o Playwright. Então eu já estou aqui com a documentação aberta, né, de como instalar o Playwright. Basicamente é bem parecido com o Cypress. Então é npm init playwright @latest. Aqui os desenvolvedores já colocou junto com o npm init, né, o Playwright. Então não precisa executar os dois comandos. Eu posso executar somente esse, que ele já vai fazer o setup do projeto e o download das bibliotecas. Então aqui um pontinho para a documentação do Playwright, né, que está mais precisa. Então vamos aqui abrir o Aqua. Vou deixar aqui no projeto. Playwright test. Vou zerar o cronômetro e iniciei o cronômetro e coloquei aqui para criar o projeto. Então ele já abriu. Vou abrir aqui o command line. Vou colocar o npm playwright test para execução. Vou dar um next, 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 finish aqui. Tudo ok. E deixa eu conferir aqui. Pronto. Já criou o nosso pacote, né, o package JSON, e já colocou as versões aqui do Cypress e do JavaScript, do TypeScript, na verdade, para poder utilizar aqui junto com o Playwright. Então, 39 segundos o tempo aqui de setup inicial, né, já está pronto para receber código o nosso Playwright. Então, aqui a ferramenta que tem um setup, né, do início da configuração do projeto até fazer o download das bibliotecas, etc., deixar pronto para codificar, né, o setup. A mais rápida, então, é o Playwright. Certo, agora vamos para a parte de automatização em si. Então agora nós vamos voltar aqui para o nosso projeto Selenium, né? Nós vamos aqui para documentação. Então como que nós vamos fazer o nosso primeiro script, né? Então ele diz aqui para a gente tem que inicializar uma sessão, depois take action, né? Pegar o elemento, abrir o site, na verdade, né? O get, driver.get, ele vai abrir o site. E depois, aí nós vamos fazer a ação que a gente quer. Por exemplo, pegar um elemento por nome ou por CSS Selector, por exemplo, e fazer um clique ou etc. Um outro detalhe é que o Selenium ele não tem nativamente, né, já habilitado o gerenciamento de esperas, né, a espera para ver se um elemento já está na tela, para ver se o código que ele espera já está disponível, já foi carregado no HTML. Então ele diz aqui para a gente que a gente tem que adicionar essa linha aqui no nosso script para deixar mais estável, porque isso daqui é a estratégia de espera implícita, né, do Selenium, tá bom? Então vamos lá para o código. Vou deixar a documentação aqui aberta e aí nós vamos fazendo a codificação passo a passo e voltando aqui na documentação. Então eu vou inicializar aqui o nosso cronômetro. Vou inicializar o cronômetro e a primeira coisa eu vou criar aqui uma nova classe. Vou colocar aqui o teste Selenium. Vou criar aqui uma nova classe. Eu vou criar um método de teste. Então vou colocar aqui public void, aumentar um pouquinho a letra, public void teste cadastro. Criei aqui e vou adicionar a anotação @teste do JUnit, tá bom? Não vou entrar muito em detalhes de ferramentas além do necessário, tá? Então depois disso nós vamos vir aqui na documentação, WebDriver, vou adicionar aqui o Selenium WebDriver, ele pede as importações. Depois eu vou colocar o selenium.get para ele poder abrir o site, tá? Então o site que nós vamos fazer vai ser o Bug Bank, tá bom? Um site
com a finalidade de testes mesmo, né? Então nós vamos fazer aqui um teste no Bug Bank. Qual vai ser o teste que nós vamos fazer? Deixa eu dar um pause primeiro. Então o que nós vamos fazer aqui no nosso teste? Nós vamos aqui em registrar, vamos pegar o e-mail, nome, vamos preencher e-mail, nome, senha, confirmação de senha e cadastrar. Tá bom? Então esse vai ser o fluxo que nós vamos automatizar. Então nós vamos preencher essas 4 informações, vamos clicar em cadastrar. Depois disso, finalizamos o teste, depois que a gente verificar que de fato foi cadastrado, tá bom? Então esse vai ser o teste. Então eu vou voltar aqui. O que nós vamos fazer aqui no Selenium? Então a primeira coisa, deixa eu voltar aqui o cronômetro, pronto. Voltei aqui o cronômetro, então nós vamos clicar, vamos mapear o botão registrar. Para poder registrar, eu estou utilizando o Selectors Hub, tá bom? Também não vou entrar em detalhes, porque o objetivo não é a ferramenta, mas sim o nosso código em si. Então eu vou colocar aqui find element by, e vou colocar aqui name, tá bom? E vou adicionar. Ele está falando que esse atributo registrar não está disponível o nome. Eu vou colocar aqui, por exemplo, XPath relativo. Eu vou colocar aqui o XPath relativo. Só tem que mudar aqui para CSS Selector. Pronto. Ponto. Clique. Pronto. Então depois dessa linha, nós vamos mapear aqui o e-mail. Então vem aqui no Selector Hub, copy, name. Driver.findElementBy ponto name. E aí eu vou adicionar aqui o nome. Ponto clique. Ponto clique e depois, na verdade, vai ser uns pontos send keys. Que eu vou enviar uma informação aqui. Então eu vou colocar e-mail, vou colocar aqui contato@academy.com.br. O próximo item vai ser o nome. Então eu vou colocar aqui, vou copiar o nome. Vou copiar a mesma linha e vou adicionar aqui só vou alterar o atributo para name. Tá bom? E aqui a mesma coisa para os outros campos. Então vou deixar aqui 4. Então a senha, vou colocar aqui a senha, password, depois a confirmação de senha. Em seguida, eu tenho que clicar também em cadastrar. Então eu vou deixar aqui mais uma cópia. Eu vou copiar aqui o cadastrar. Deixa eu ver se está disponível. Não está disponível, então eu vou colocar também por CSS Selector. Pronto. E aqui ao invés de send keys eu vou colocar ponto clique. Pronto. Vou alterar aqui os textos, então tem o e-mail, o nome eu vou alterar, vou colocar aqui que é a Academy, password eu vou deixar que é a, vou colocar aqui também para confirmação que é a, e por último o clique, tá bom? Então aqui a gente criou o nosso cenário de teste e agora deixa eu só fazer mais uma última validação, que vai ser depois de fazer a criação. É fazer a validação se ele vai mostrar para a gente a mensagem que foi criado com sucesso. Então vou copiar aqui. Deixa eu colocar aqui um inspecionar. Tá. Eu vou colocar aqui. Vou soltar aqui de novo o cronômetro. E aí por último eu vou fazer uma asserção. Então eu vou colocar aqui o assertions.assert true. Vou colocar aqui uma definição get page source. Eu vou validar se contém esse texto, tá bom? Então, por último, eu vou fazer essa asserção para poder validar se possui esse texto, tá bom? Então, essa foi a última asserção.
E só uma coisa que eu esqueci de adicionar foi aqui o gerenciamento de timeout, né? O gerenciamento de tempo de espera. Eu vou colocar aqui. Pronto. Agora está finalizado o nosso script. Tá bom? Então, esse é um script básico de validação, de cadastro, e depois valida se de fato foi preenchido as informações com sucesso. Tá bom? Então, o total foi 5 minutos e 50 segundos. Tá bom? Então, vou colocar aqui na nossa tabela o tempo que nós gastamos. 5 minutos e 50 segundos. Então, esse foi o tempo de criação, né? Na verdade, aqui é criação de um cenário. Então, essa aqui é a criação de um cenário do Selenium, tá bom? E depois a gente coloca a execução desse. Então, beleza, pessoal, vamos lá para a execução então do código. Só um pequeno ajuste aqui que eu fiz. Eu mudei aqui o tipo de seletor, tá? Porque tava com uma duplicidade de seletor em alguns casos do name, e aí não dava para localizar, tá bom? Então deixei tudo como CSS Selector, e alterei aqui os endereços, tá bom? Isso não vai mudar nada em questão do tempo, porque era só selecionar lá como CSS Selector, tá? Só tô avisando que eu mudei um pouquinho o código, né, para poder executar agora. Que aí vocês vão perceber a diferença do momento que a gente fez o cenário para esse momento agora da execução, tá bom? Nesse caso eu não vou inicializar não vou inicializar o cronômetro, porque não tem necessidade, tá? Porque eu vou executar a primeira vez com a IDE mesmo. A própria IDE, ela já marca o tempo, tá bom? De execução. Então vamos lá. Eu vou clicar aqui para executar, a mesma coisa que se eu vier aqui no teste e colocar run, tá bom? Ele vai executar o teste e vai mostrar pra gente o tempo de execução. Pronto. Ele está mostrando aqui pra gente. O tempo de execução foi de 2 segundos 822 milissegundos, tá bom? Eu vou executar novamente e vou tentar arrastar aqui para essa janela, porque ele está exibindo a execução em uma outra janela. Então eu vou executar novamente, vou tentar arrastar aqui para vocês verem que de fato ele está abrindo o Selenium, o Chrome, na verdade, né? E executando as instruções. Então eu vou executar novamente. Viu? Então deu para ter uma ideia que ele de fato abre a execução. Depois que ele finaliza, ele fecha a execução, que é o que esse comando driver.quit vai fazer, tá bom? Então em 3 segundos, dessa vez ele até foi um pouquinho mais demorado, eu vou passar esse tempo lá para o nosso controle. Então ele demorou 3 segundos e 273 milissegundos. Então eu vou anotar ele aqui. Execução de um cenário. Então eu vou colocar aqui 3 segundos, 273. 3 segundos, 273 milissegundos. Acho que é ms a abreviação, milissegundos. Então vamos lá agora para mostrar aqui como é que vai ficar a criação do cenário, né, e depois a execução do Cypress. Então já estou aqui com a documentação aberta, tá? Então a primeira coisa que nós vamos ter que fazer, nós vamos ter que criar um arquivo .js, CIJS, para ele localizar como arquivo Cypress, tá? Depois nós podemos abrir aqui essa interface gráfica do Cypress, que é como se fosse um Cypress Studio, né? Ele vai ajudar a gente a mapear os elementos e a ver a execução dos testes, tá? Esse ponto é um ponto positivo para o Cypress e para o Playwright, porque o Selenium não tem essa interface, né? Então acaba sendo um pouco mais manual o processo de mapear os elementos e colocar isso em comandos, tá bom? Não que seja um impeditivo, porque é basicamente inspecionar os elementos no browser, mas se você tem essa interface, já é uma ferramenta a mais que te ajuda no dia a dia, né, no processo de execução e de automatização de teste. Então vamos lá. Então vou ter que criar esse ci.js e depois esse bloco de código. E também vamos ter que criar mais essa configuração extra. Tá? Essa configuração extra, que é o cypress.config.js. Senão, acredito que o nosso teste não execute. Tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer o passo a passo aqui. Vou inicializar o cronômetro. Então, vamos lá, o passo a passo. Primeira coisa eu tenho que fazer é criar o arquivo .js.cypress.js. Então, venho aqui na minha classe,
Vou criar um Java. Vou colocar aqui teste bugbank.ci.js. Pronto. Depois disso, eu vou criar esse trechinho aqui de código. Vou copiar. Apesar de lá no Selenium eu não ter copiado esse bloco de código, eu também vou ter que alterar aqui, então vai dar mais ou menos o mesmo tempo, tá? Então, teste bugbank. E aqui, cadastro feito com sucesso. Pronto. Agora eu tenho que alterar qual que é a página inicial. Então, eu venho aqui e coloco o bugbank.netlife. Netlife, isso, netlife.app. Agora, depois de fazer esse setup, eu tenho que fazer a criação do cypress.config.js, colocar essas informações. Então, vamos lá. Então, direito, new, vou criar aqui como cypress.config.js. Tem que seguir exatamente o mesmo nome, então vou conferir. cypress.config.js, é isso. Ele está falando que esse arquivo já existe. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O arquivo está aqui, cypress.config.js. Agora só deixa eu confirmar se o conteúdo dele está correto. Então, basicamente eu tenho que adicionar aqui em end-to-end, end-to-end, base URL. Basicamente, eu acredito que seja isso. Eu vou tirar esse trechinho para deixar igual o nosso arquivo aqui. Então, base URL e eu coloco bugbank. Pronto. Então, esse aqui é o bugbank. Agora, eu volto lá para o nosso teste bugbank CI e aí eu vou fazer o mapeamento dos casos de teste. Então eu vou abrir aqui a interface do Cypress com o comando npx cypress open. Ele vai abrir a interface gráfica do Cypress para poder fazer o mapeamento dos casos de teste. Ele está falando aqui que o setup node events está com problema. Então, deixa eu ver aqui o que aconteceu. Bom, então aqui voltando, o problema era que a versão do meu NVM não suportava o Cypress 14. Então eu alterei a versão e parei aqui um pouquinho o tempo, tá bom? Então vamos dar continuidade. Então eu já abri aqui a interface do Cypress. Vou selecionar para executar aqui com o Chrome mesmo. Ele vai abrir essa interface aqui para gente. Então, perceba que eu segui aqui a documentação, mas mesmo assim ele não reconheceu o nosso arquivo homepage, por exemplo, .ci, né? Não sei se eu fiz alguma coisa errada, né? Ou se é a documentação mesmo. Mas eu vou criar aqui, ele criar uma nova spec. Eu vou até criar aqui como teste bugbank.ci.js. E aí eu coloquei aqui para ele criar uma nova spec para mim. Aí ele criou essa estrutura Cypress e com o teste. Então eu vou mover aqui as informações que eu tinha para essa outra stack. Eu vou apagar esse bug bank também para não dar nenhum tipo de conflito, tá bom? Deixa eu ver aqui se ele vai funcionar agora. Bom, então voltando aqui, tivemos alguns errinhos, então o que eu fiz? Eu utilizei o comando npm cache clear, cache clean do Cypress e limpei o cache e reinstalei o Cypress para parar de dar aqueles erros. Depois disso, eu adicionei aqui no cypress.config support file false. Nós não vamos utilizar o diretório de suporte agora. E depois eu criei uma nova spec com o nome test bugbank. Essa nova spec test bugbank.ci.js e adicionei o link do bugbank aqui na spec, tá bom? E aí dessa forma eu corrigi o erro. Então ele abriu aqui.
a nosso Cypress, o ambiente de desenvolvimento, né, de testes do Cypress, né, essa interface aqui do Cypress. Então agora eu vou reiniciar aqui o cronômetro, tá? Que aí nós vamos efetivamente construir o nosso cenário. Então reiniciei o cronômetro, então eu vou clicar aqui nesse alvo, né, que é para poder mapear, e vamos clicar aqui em registrar para ele poder copiar o elemento. Ele copiou um elemento, não sei se vai dar certo, caso não dê, a gente altera. A vantagem é que ele já traz com o comando ci-get, né? Então ele já traz com o comando certinho aqui pra gente. Eu vou adicionar um clique, ele vai clicar em cadastrar, né? Aqui em registrar, depois eu venho aqui novamente e vou selecionar o e-mail, vou copiar aqui o e-mail, ponto clique, depois o nome, venho aqui e seleciono o nome, na verdade ali não é um ponto clique, né? É um ponto send keys, mas eu altero daqui a pouco. Depois a senha, vou colocar aqui a senha, copiar aqui o elemento, depois a depois da senha nós vamos colocar a confirmação de senha. Por último, o botão cadastrar. Vou clicar aqui em cadastrar. E aí, pronto. Então aqui vai ser um clique, depois send keys. Na verdade aqui é um send keys ponto .type. Ponto .type, aí eu coloco o texto. Então primeiro é o e-mail, né? Então eu vou colocar aqui um e-mail, por exemplo, contato@academy.com.br. Depois, conforme a gente vai salvando, ele vai tentando executar com as atualizações. Tá vendo? Então vou colocar aqui o e-mail, depois é o nome, eu vou colocar aqui um ponto type, nome, vou colocar aqui a Academy, depois nós temos a senha, eu vou colocar aqui ponto QA, type, QA, a confirmação a mesma coisa. O JavaScript aqui nesse caso é opcional, tá? O Cypress ele só roda sobre JavaScript, então é opcional a ponto e vírgula e por último ponto clique. Vamos ver se funcionou primeiramente, né? Se não funcionou, vou dar um pause aqui e teoricamente a gente já mapeou o elemento. Eu vou ter que fazer uma pequena correção dos elementos também, igual eu fiz com o Selenium, mas basicamente eu vou pegar os elementos que eu já tenho mapeados lá no Selenium, que estão em CSS Selector, e coloco aqui no Cypress. Mas nós já criamos aqui o nosso... Na verdade só vai faltar a validação, que vai ser ci.get, depois que ele cadastrar, deixa eu ver aqui. Vamos soltar aqui de novo nosso tempo para adicionar a última informação. Ele vai clicar em cadastrar. E aí eu pego esse texto e adiciono um should. Vou pegar aqui na documentação. Should.
colocar só esse should be visible já tá excelente, tá? Vamos lá. Vou colocar aqui. Should be visible. Dessa forma. Então, se ele mostrar que é essa modal, quer dizer que ele cadastrou com sucesso. Vamos dizer assim, né? E should. Pronto. Então agora nós temos o nosso cenário montado. Vou parar o tempo e vou salvar aqui o nosso tempo. 11 minutos e 30 segundos para a construção do nosso primeiro cenário com o Cypress. Tá bom? Agora eu vou fazer alguns ajustes. Daqui a pouquinho eu já faço a execução. Então, beleza, pessoal? Fiz algumas correções aqui no script. Ajeitei os seletores, né? Corrigi algumas coisinhas, por exemplo. Esse seletor, vamos supor, input name e-mail. Como o Cypress localiza 2, então precisei colocar aqui um EQ1, tá bom? Para ele poder pegar o segundo elemento localizado. E também ele só me permitiu executar adicionando aqui o force true. Não sei exatamente o porquê, mas nesse momento ele funcionou e vamos deixar dessa forma, mesmo não sendo o melhor script, né, mais bem escrito e com os melhores seletores, mas por enquanto vamos deixar dessa forma que já dá para a gente ter uma ideia aqui no nosso teste. Para executar, eu peguei aqui então o comando para executar ele. Ele vai executar no modo headless, tá? Acaba que vai ficar um pouquinho diferente do Selenium, porque o Selenium eu não executei no modo headless, mas o Cypress eu vou executar dessa forma, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui o comando e deixa. Não vai precisar do cronômetro, na verdade, porque ele já vai mostrar pra gente o tempo que ele vai gastar para executar. Então eu vou dar Enter. E aí vai iniciar a execução do teste desse script que eu gravei agora há pouquinho. Então ele já finalizou. Ele mostra aqui pra gente que demorou 1 segundo. Vou executar novamente, para a gente ter uma média mais concisa. Então, a execução do Cypress gastou 1 segundo. A primeira execução, ele gastou em torno de 2 segundos, aí depois eu executei novamente, ele gastou 1 segundo. Provavelmente ele deve ter gerado algum cache, né, para agilizar a inicialização. Então, para ser justo, eu vou colocar aqui na planilha, no nossa métrica, 1,5 segundo, tá bom? Então, vou colocar 1 segundo e 500 milissegundos, para sermos justos. Então agora vamos fazer a implementação dos nossos testes, né, do mesmo cenário de cadastramento, utilizando o Playwright. Tá? Nós já temos aqui a documentação, então ele diz para a gente criar abaixo do diretório testes um arquivo, né, com o nome do teste, .spec.ts. Então eu vou iniciar aqui o cronômetro e vamos fazer aqui a configuração. Então botão direito, New, vou colocar aqui New File, vai chamar teste bugbank.spec.ts. Então, criei aqui. Aí ele diz pra gente também que nós temos que ter esse import. Vou copiar aqui o nosso import. Pronto. E depois ele diz também que nós temos que ter um teste. Então vou criar aqui um teste. Vou copiar aqui esse código para ficar mais simples. Vou alterar o nome, então vou colocar aqui cadastro bugbank. E aí ele vai pedir aqui pra gente, né? Ele já traz aqui o exemplo pra gente ir para a página do bugbank. Então vou pegar aqui a página. Pronto, então coloquei aqui a página. Agora nós temos que fazer o mapeamento, né, dos
os outros passos do cenário. E como que nós vamos fazer isso? Ele nos diz aqui, né, algumas formas de selecionar, algumas navegações, etc. Mas eu gostaria de fazer isso utilizando aqui um modo UI, né, para ficar semelhante ao Cypress, né? O Playwright, assim como o Cypress, ele também tem uma UI possível de fazer a instalação, possível de fazer o mapeamento dos testes. Então, eu vou copiar aqui o comando, a UI. Tem que instalar primeiro, né? Rodar o Cypress install, npx playwright install. Então, vou executar aqui. Depois eu vou executar npx playwright test --UI. Ele vai abrir para a gente a interface gráfica aqui do Cypress. Ele já aparece aqui para a gente o nosso teste que nós criamos, o teste bug bank spec. Se eu executar, ele deve abrir aqui a página. Pronto, ele abriu a página e aparece aqui a interface gráfica do Playwright. Então eu vou clicar aqui nesse botão, né, como se fosse um alvo, para ele poder habilitar o modo de inspeção, né? Então eu vou clicar aqui em registrar, ele já faz o mapeamento para a gente do elemento. Então eu vou copiar aqui, colocar aqui no nosso código. E aí preenchemos com esse await page. No final, ponto, clique. Esse é o primeiro comando. Voltamos aqui para o UI do Cypress. Vamos rodar aqui de novo. Agora vamos selecionar aqui o e-mail. Copiar aqui o e-mail. No mesmo sistema. Esse é o await page. Ponto. Sempre precisa, tá? Então, ponto locator. Await page. Aí nesse caso ele trouxe pra gente o seletor por locator. Aí depois a gente dá um ponto fill. Aí nós vamos preencher as informações. Então nós vamos enviar aqui, por exemplo, o e-mail contato@qacademy.com.br. Vamos para a próxima página. Só deixa eu ajeitar aqui um pouquinho para ficar mais visível. Pronto. Próximo passo é o nome. Então vou clicar aqui para ele mapear para a gente automaticamente. Então dessa vez ele trouxe ponto get by role. E ponto fill também, da mesma forma. E aí vamos colocar o nome. Então vou colocar aqui que é a Academy. Próxima. Aí é a senha. Cliquei, ele trouxe já o elemento. Eu vou adicionar o await, page, ponto e o resto das informações. E aí eu ponho o ponto fill e coloco aqui um valor. Vou colocar que é. Próximo elemento é a confirmação de senha. Então cliquei aqui na confirmação. Aí ele trouxe por outro tipo de localizador. Ele já não utilizou o locator, ele utilizou o get by role. E aí a mesma coisa, ponto fill, que é também. Próximo item, já preenchi a senha e a confirmação. Agora eu vou clicar aqui em cadastrar. Ele trouxe aqui pra gente. Page.getByRole, button, cadastrar. Ponto, clique neste caso. Pronto. Depois disso, aí nós temos que fazer a validação se ele foi de fato, se está presente de fato a mensagem que foi cadastrado com sucesso. Então nós vamos aqui, deixa eu voltar aqui na Writing Test, Actions, Assertions, aqui, Assertions. Então a gente pode fazer um spec locator to contain text. Então posso utilizar este exemplo aqui, tá? Como contém o texto. Então eu vou adicionar assim, dessa forma.
Acho que ele precisa também do await. Await. Expect locator to contain text. Aí eu tenho que colocar aqui o texto que eu vou procurar. Então eu vou colocar sucesso, né? Se tiver algum texto que contenha sucesso, eu já sei que tá tudo certinho. Então não vou... Deixa eu executar aqui. Ele vai falhar, porque eu ainda não coloquei o locator, mas eu quero que ele chegue na última página da validação. Então ele preencheu tudo corretamente, que ele chegou até a mensagem que foi cadastrada com sucesso. E aí eu posso procurar aqui um locator, por exemplo... Ele não está trazendo muito locator. Então o que que eu vou fazer? Ele está trazendo sempre pela mensagem, tá vendo? Ó, pela mensagem. E como a conta muda toda vez, então não posso deixar dessa forma. Eu preciso fazer um mapeamento com alguma outra informação, tá? Então eu vou fazer isso manualmente. Colocar senha, confirmação de senha, cadastrar. Pronto. Eu vou inspecionar aqui esse elemento. Então ele tem aqui um ID. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então ele tem esse ID modal. Eu vou utilizar esse ID, tá? Então eu vou colocar aqui o locator, entre aspas, simples. Eu vou colocar cerquilha, né? Hashtag modal text. Bom, hashtag significa que é um ID. Aqui, modal text. E modal text. Vou executar novamente para ver se agora foi. Falhou. Deixa eu ver aqui. Be content text can be used with locator object. Ah, tá bom. Faltou o locator. Eu coloquei o expect, mas ele faltou o locator. Então tem que ser page, ponto locator, e aí dentro do parêntese, a modal. E aqui faltou um parêntese também. Pronto. Vou executar novamente. Pronto, agora ele passou. Então vou dar pause aqui. Que nós gastamos em torno de 11 minutos e 20 segundos para poder fazer a criação do cenário completo. Tá? Então ele passou. Vou colocar aqui criação do cenário, 11 minutos e 20 segundos. Pronto, agora nós vamos fazer a execução, né? Nós já temos ali o valor da execução por meio da interface, né, que já ficou bem rápido, né? 2 segundos e meio, mas eu vou tentar executar ele sem a interface, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar aqui como que fazemos essa execução sem a interface. Então aqui, quando a gente vem em Running e Debugging Tests, a gente pode ver aqui as opções para executar os testes, tá? A gente pode rodar os testes utilizando esse comando, npx playwright test. Isso, npx playwright test, ele vai rodar os nossos testes. Como a gente só tem um teste, então ele vai executar somente esse teste. Então eu vou colocar aqui o comando, npx playwright tests, ele vai executar. Ele fala pra gente aqui que executou 3 testes, gastou 6 segundos. Vamos abrir aqui o report, né, o relatório, pra gente ver como que ele executou. Então, quando a gente criou o Playwright, né, na configuração, ele vai executar nos 3 browsers, né? Então ele vai executar no Chrome, no Chromium, Firefox e WebKit. Então por isso que ele gastou os 6 segundos. Mas se a gente considerar somente no Chrome, ele gastou 2.3 segundos. Então vamos adicionar aqui 2.3 segundos. Execução de um cenário. 2 segundos, 300 milissegundos. Vou adicionar aqui.
Então, para poder remover essa configuração, é só a gente vir aqui na Playwright Config e a gente consegue excluir, né, para ele não executar os três browsers diferentes, tá? É só a gente excluir aqui, pronto. Então é isso, esse foi a execução de um cenário com Playwright. Então vamos lá, pessoal, para o nosso próximo passo aqui no nosso comparativo, que é comparar as execuções de forma paralela, né? Então nosso primeiro projeto vai ser o Selenium, né? Porém, a metodologia para a execução de forma paralela do Selenium que é suportada é o Selenium Grid, né? Então, como que funciona o Selenium Grid? Nós não vamos implementar, eu só vou falar aqui rapidinho só para vocês entenderem, né? O Selenium Grid, ele é como se fosse um outro jar, né? Um outro executável que a gente sobe como um servidor e aí ele vai gerenciar de forma automática a execução paralela, tá bom? Isso já faz parte do pacote Selenium, já é nativo. Porém, eu teria que baixar essa nova biblioteca, que é a Selenium Grid, né, de acordo com a documentação. Tem bastante documentação e funciona bem. Porém, existe outras formas da gente executar também de forma paralela e de forma oficial, né? Como que nós podemos fazer isso, né? Como no projeto Selenium nós estamos utilizando o JUnit com o Maven, né? O Maven é um gerenciador de biblioteca, o JUnit é uma biblioteca exclusiva para testes, para testes unitários, né? Ela foi desenhada inicialmente para testes unitários, mas agora nós utilizamos tanto para testes de integração quanto também para testes end-to-end, né? Utilizando o Selenium e outras bibliotecas. Então a gente tem a possibilidade de executar esses testes de forma paralela, não pelo Selenium Grid, mas sim pelo próprio JUnit. Como que nós fazemos isso, né? Então, eu abri, tem na documentação também do JUnit, tá? Do JUnit 5. Basicamente, nós temos que adicionar esse plugin do Maven Certify Plugin, que é um plugin para execução de testes, tá? E adicionar essas duas configurações aqui, que é a JUnit Execution Parallel Enabled, então a gente coloca true, né, para ele executar de forma paralela, e JUnit Parallel Mode Default, aí que a gente coloca aqui concurrent, que ele vai executar todos os testes de forma paralela, e a própria biblioteca do JUnit, ele já tem esse controle, a gente não precisa fazer o controle manual desse paralelismo, né? Então eu já adicionei aqui o Certify Plugin, tá? Adicionei, eu já tinha aqui as bibliotecas do JUnit, então elas já estão prontas para executar. A única alteração que eu fiz para poder fazer justiça, né? Eu adicionei o Chrome agora para executar no modo headless, tá bom? Então eu removi a abertura do browser e adicionei ele na forma headless para que todos fiquem de forma headless e a gente tenha um número mais exato, tá bom? Então, para executar, eu vou executar utilizando o comando do Maven mesmo. Então, deixa eu só abrir aqui o caso de teste. Então, basicamente, a gente já tinha um caso de teste. Como que nós vamos medir o paralelismo? Eu vou adicionar aqui 10 casos de teste, o mesmo caso de teste que a gente já tinha implementado, tá? Para não perder tempo implementando novamente caso de teste. Então, copiei ele 10 vezes, tá bom? Então, copiei ele 10 vezes, ele vai executar 10 vezes o mesmo cenário. E só que isso de forma paralela, a gente medir como que ele vai sair com o paralelismo. Além disso, como eu comentei anteriormente, eu adicionei aqui a opção do Chrome executar de modo headless, né, sem abrir o browser. Basicamente, é só adicionar o Chrome Options, né, uma variável aqui do tipo Options, instanciar ela, add arguments e headless new. E ele vai executar de modo headless. E na hora de inicializar o driver, passa essas options aqui para o driver que está sendo inicializado, tá bom? Basicamente, 2 linhas a mais de código, né? E aí eu adicionei isso para todos os testes, e aí agora ele vai executar de modo headless. Então, como que nós vamos executar aqui via linha de comando também? MVN teste, tá? E aí o MVN ele vai executar o nosso teste de forma paralela, conforme a gente configurou lá no JUnit e no Certify plugin, tá bom? Então eu vou executar agora, vou iniciar aqui a execução. Ele não vai abrir o browser, mas ele vai mostrando aqui pra gente os logs, tá? Praticamente cada log desse é um browser que ele abriu diferente, tá? Então ele terminou a execução e gastou 11 segundos, 731 milissegundos.
Vamos adicionar aqui então no nosso comparativo. A execução paralela. Selenium 11 segundos e 731 milissegundos. 731. Vou executar novamente, para a gente ver se essa média está de fato estável, né? Se ele vai aumentar, se ele vai diminuir, né? A gente faz uma média. Eu coloquei aqui o comando, vou executar novamente. Então ele gastou agora 10.294. Então eu vou 10.294, 11.700, então ficou uma diferença de praticamente 1,5 segundo, tá? Então vou arredondar aqui para 11 segundos, que aí fica mais ou menos uma média justa, tá bom? Então esse foi a execução em paralelismo do Selenium. E agora, falando um pouquinho sobre o Cypress, né? A forma de paralelismo do Cypress oficial é somente utilizando o Cypress Cloud, que é uma solução paga, né, do projeto do Cypress. Mas basicamente, pela arquitetura, ele utiliza uma solução muito parecida com o Selenium Grid. Então ele cria um servidor e cria alguns nós, né, algumas máquinas para execução, e ele faz esse balanceamento de forma automatizada. Então é uma solução muito parecida com o Selenium Grid. Tá? Então nós não vamos implementar por ser uma solução paga, né? Mas existe a forma de fazer o paralelismo com Cypress, porém não é grátis, né? Não é gratuito. Então a única forma de fazer o paralelismo nativo, né, seria utilizando o Cypress Cloud. Existem outras formas, por exemplo, você executar na pipeline jobs de forma paralela, né, e separar e filtrar por cenários, tá bom? Mas isso é um contorno, né, um workaround para poder solucionar essa questão. De forma nativa e oficial, somente por meio do Cypress Cloud. Perfeito, agora vamos para a nossa comparação com o Playwright, né, um paralelismo com o Playwright. Como que funciona a configuração do paralelismo com o Playwright? Né? Basicamente, aqui ele já suporta isso nativamente, tá? Basicamente a gente tem que dizer como que a gente quer executar. Então, por exemplo, se eu tenho todos os testes numa mesma pasta, eu posso utilizar esse comando, né? Test, describe, configure, mode, aí eu coloco paralelo. Isso quer dizer que ele quer que execute na mesma, né, todos os testes que estão na mesma pasta de forma paralela. Então, vou adicionar aqui é o projeto, né? Vou adicionar aqui logo no início do projeto, assim como exemplo, né? Aqui logo após o import. E aí o que eu fiz? Eu copiei os 10 testes, né? Copiei o nosso teste do Bug Bank, eu copiei ele 10 vezes. Basicamente, para poder executar os 10 testes em paralelo, eu copiei o mesmo cenário, assim como fiz com o Selenium, tá bom? E aí, depois disso, a gente vai executar o npx playwright test. Então, vou executar. Então, ele pegou aqui 4 workers, quer dizer que ele está executando como se fossem 4 máquinas virtuais diferentes. Então, ele gastou 8,1 segundos para executar os 10 testes. Porém, se a gente dar mais uma lida aqui na documentação, a gente pode controlar a quantidade de workers. Então, por exemplo, se eu tenho 10 testes, por exemplo, se eu quiser utilizar 10 workers, né, para ele executar, para ele criar como se fosse 10 máquinas virtuais diferentes, executar esses 10 testes, cada um em uma máquina virtual, digamos assim, diferente. Então eu vou executar com 10 workers, para ver se ele vai reduzir o tempo de 8,1. Então eu vou executar. Estamos vendo aqui que ele pegou os 10 workers dessa vez e finalizou a execução. Então ele gastou 6,1 segundo, tá? Vamos anotar aqui então na nossa apresentação. Então, 6,1. 6 segundos, ponto 100 milissegundos. Vou executar novamente para a gente ter uma outra média, né, para a gente ter um outro valor. Vou executar novamente. E ele terminou dessa vez 4,8.
Vou executar de novo para ter a terceira tiratema. Então 4.6. Então a primeira ele gastou 6 e 10, a segunda ele gastou 4.6. 4.6 dá uma diferença de mais ou menos 1,5 segundo também, né? Então vamos reduzir aqui então 700 milissegundos. Vamos colocar aqui como média 5.500, né? Então essa foi a execução em paralelo do Playwright, né? 5 segundos e 500, 5,5 segundos para executar 10 testes em paralelo. Então é isso, agora vamos concluir, né? Vamos finalizar aqui a nossa análise prática, né, dos browsers. Então, os tempos de setup. Então, o Selenium, a gente gastou em torno de 1 minuto e 55 segundos para fazer o setup, né? Então, fazer a configuração inicial, deixar o nosso projeto pronto para executar. Em segundo, depois a gente fez do Cypress, nós gastamos 1 minuto e 9 segundos. E por último, nós gastamos 39 segundos para fazer o setup do Playwright. Então, se a gente fosse dizer que teria um vencedor aqui nesse caso, esse vencedor seria o Playwright. Vamos adicionar aqui então um checkzinho para dizer que o Playwright foi melhor aqui nos tempos de setup. Próximo ponto que nós analisamos foi a criação de um cenário de cadastro, né? Então a gente abriu lá o site do BugBank e cadastramos, eu acho que 5 informações, depois clicamos em cadastrar e validamos se foi de fato, fizemos uma asserção para verificar se foi de fato cadastrado o usuário que a gente inseriu as informações. Então, nós gastamos 5 minutos e 50 segundos com o Selenium, gastamos 11 minutos e 30 segundos com o Cypress e 11 minutos e 20 segundos com o Playwright. Com o Selenium, nós utilizamos ferramentas adicionais. Então, a gente utilizou diretamente no browser, né, para fazer a inspeção dos elementos e utilizamos também o Selector Hub, né, para poder copiar os seletores da melhor maneira, né? Mas não deixa de ser um pouquinho mais rápido, né, a criação do cenário utilizando o Selenium, né? Então vamos colocar aqui um checkzinho para o Selenium, né, dizendo que ele foi mais rápido para poder fazer a criação dos cenários. Talvez vai requerer um pouquinho mais de conhecimento por fazer a inspeção direto no browser, mas em nível de complexidade eu acredito que seja na mesma média das outras ferramentas também. A execução de um cenário, né, depois da criação nós fizemos a execução. Então com o Selenium nós gastamos 3 segundos, 273 milissegundos. Lembrando que com o Selenium nós não executamos no modo headless, nós executamos no modo normal, né, ele abrindo o browser para poder fazer a execução. Então isso talvez economizaria 500 milissegundos, né, da abertura do browser, mas acredito que não mudaria tanto assim o resultado. Com o Cypress nós tivemos 1 segundo e 500 milissegundos, né, a média, e com o Playwright nós tivemos 2 segundos e 300 milissegundos. Então, na execução de um cenário, no modo de execução, o Cypress foi mais rápido do que o Playwright para executar somente um cenário. Tá bom? Então, nesse quesito, o Cypress tem uma leve vantagem de 800 milissegundos, né, sobre o Playwright. Agora, com a execução utilizando paralelismo, nós criamos 10 cenários e executamos esses 10 cenários de forma paralela. Então, o Selenium ele gastou 11 segundos, né, utilizando o paralelismo por meio do JUnity e do Maven, né? Então, ele gastou 11 segundos para executar 10 cenários de teste, então dá uma média aí de mais ou menos 1 segundo por teste. Dessa vez, eu já executei utilizando o modo headless, tá? Então já foi a execução sem a abertura do browser. Aí já foi similar às outras ferramentas. O Cypress, nós não temos o paralelismo nativo, então eu não fiz a medida porque ia ficar muito complexo, ia ficar, não vou dizer muito complexo, mas ia ficar, não iria ficar justo porque não é uma solução nativa. A solução nativa que tem é uma solução paga, né? Então eu não fiz essa configuração e execução do Cypress utilizando o paralelismo, porque não é nativo, tá bom? Não é gratuito, né, de forma nativa. E o Playwright gastou em torno de 5 segundos e 500 milissegundos para executar 10 cenários de teste. Então dá em torno de meio segundo
cada cenário, né, utilizando o paralelismo. Das três, o Playwright foi a mais rápida, e eu também, e é uma opinião minha, né, eu achei muito mais simples, né, para poder fazer a configuração do cenário da execução paralela também com o Playwright, que basicamente ele já vem pronto, a gente só precisa dizer a quantidade de workers que ele vai trabalhar, né, aquela quantidade de máquinas virtuais. Então, um panorama geral, o Selenium foi melhor no quesito de criação de cenário, né, foi mais simples para a criação de cenário com o Selenium. No quesito de execução de um cenário, o Cypress foi ligeiramente mais rápido do que o Playwright, e o Playwright foi mais rápido para execução de forma paralela, e também na parte do setup. Ele foi praticamente menos da metade, né, quase um terço do tempo do segundo, que foi o Cypress. Então, para o setup e para execução em paralelismo, o Playwright teve vantagem sobre as outras ferramentas. Então, agora concluindo, né, a gente tem que analisar também todo o contexto, né, como de forma geral. Em números relativos, o Playwright com JavaScript ele teve vantagem. Em números absolutos, né, em velocidade de execução em paralelismo, na facilidade de setup, até mesmo na facilidade de fazer ele executar de forma paralela, ele foi muito mais simples. Porém, nós não podemos fechar os olhos para o mercado, né? Quem diz qual ferramenta será utilizada é sempre o mercado, não somos nós, né? A não ser que nós estamos fazendo um projeto do zero, né? Estamos iniciando um projeto do início, e aí nós fazemos uma medição para ver qual a melhor ferramenta que vai se adequar melhor para as nossas necessidades, aí nós decidimos. Mas, de forma geral, a gente tem que utilizar as ferramentas que existem no mercado, as ferramentas que já estão em utilização. Hoje, no mercado de trabalho, mais de 90% das vagas de QA pede automatização de teste, ou seja, a gente precisa saber sobre automatização de teste. Não tem como fugir. E qual o conselho que eu daria para quem está entrando na automatização, para quem quer saber sobre qual ferramenta escolher, né, para automatização de teste? Eu diria que aprenda todas as ferramentas, pelo menos as três principais, que é o Selenium, Playwright e o Cypress. Por quê? Se você só sabe Selenium, né, vamos dizer aqui, esse número não é real, tá, é só um exemplo. Vamos dizer, se você sabe automatizar com Selenium, né, os testes web, você vai ter 33%, né, de conhecimento das vagas que pedem somente Selenium, né? Então você vai ter o conhecimento e vai disputar 33% das vagas, vamos dizer assim. Se você sabe somente o Cypress, você vai disputar 33% também das vagas que pedem Cypress, né? Então você vai deixar de disputar as outras 66% das vagas, né? Porque você só sabe uma das ferramentas. Se você sabe somente o Playwright, né, sem o Selenium e sem o Cypress, você vai disputar as outras 33% das vagas. Então, o conselho que eu daria é aprenda as três, né? Porque dessa forma você vai concorrer a 100% das vagas. Então, as vagas que pedirem Selenium, você vai conseguir disputar porque você sabe Selenium. As vagas que pedem Playwright, você vai conseguir disputar porque você sabe Playwright. E as vagas que pedem Cypress, você também vai conseguir disputar porque você conhece o Cypress. Então, o conselho que eu daria é aprenda as três ferramentas. Qual a ferramenta melhor? Em números absolutos, em termos de desempenho, hoje é o Playwright, né? Em números absolutos, em questão de desempenho. Mas muitas vezes você vai entrar num projeto que já tem alguma ferramenta em execução, se for algum projeto de longo prazo, né? Um projeto mais antigo, provavelmente vai ter o Selenium em execução. E você precisa dar manutenção, precisa criar novos cenários, precisa trabalhar com o Selenium. Você não vai conseguir ignorar o Selenium, né? Mesmo sabendo que o Playwright é melhor, mesmo sabendo que o Cypress talvez seja melhor, mas você não vai conseguir ignorar o Selenium, você vai precisar encarar o Selenium, né? Então, eu dou esse conselho. Aprenda as três. Aprenda sempre uma linguagem a fundo, né? Aprenda uma linguagem a fundo, aprenda depois as frameworks, né? Por exemplo, o Selenium, REST Assured, etc. E aprenda também as frameworks de outras linguagens, por exemplo, o Cypress, né, que é utilizado somente junto com JavaScript, e o Playwright, que aí pode ser utilizado tanto com Java quanto para JavaScript e C# e outras
linguagens que ele também suporta, tá bom? Então, é isso. Agradeço a atenção de todos, né, que assistiram esse vídeo até o final. Se puder, curtir e subscrever, né, no nosso canal. Nós vamos postar conteúdo de forma regular, com esses comparativos e alguns outros temas também de QA. Deixa aí no comentário o que vocês acharam do vídeo, se vocês concordam com a minha análise, se vocês discordam e por quê. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.